tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa já sabe, dá aquela moral pra gente, clica no gostei, é rápido, simples, fácil e nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo e a propagar o nome do canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades. São 3 conteúdos por dia, todo santo dia aqui no Sou Mais Bahia, de manhã, de tarde, de noite, geralmente 7, 12 e 18 horas. E compartilha com a geral para dar aquela moral. Além disso, se você ainda não fez a sua fezinha lá no site da 1xBet e está perdendo tempo, é só clicar no link do comentário fixado, usar o código BBMP para dobrar o seu primeiro depósito e só usufruir depois das maravilhas que a 1xBet nos proporciona. Com as odds altas, só comparar com as outras casas de aposta, a diversidade, a confiabilidade e diversas outras coisas. Então não perde tempo, clica no link do comentário fixado e aproveita. Não esquece do código promocional BBMP, beleza? Pessoal, primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje. Gilberto ontem acabou perdendo uma oportunidade boa nessa partida contra o Santos. Não conseguiu render aquilo que a gente sabe que ele é capaz, né? Não à toa é o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A e é um cara extremamente importante para o Bahia ao longo desses últimos anos, dessas últimas temporadas. É um jogador que tem se tornado assim, uma grande referência. E nesse jogo, após a partida, ele concedeu uma entrevista meio que assumindo a culpa, né? Dizendo que ele devia ter aproveitado aquela oportunidade no primeiro tempo, que ele não aproveitou e tudo mais. Assumiu o papel de líder e falou sobre a sua responsabilidade nesse processo. Algo interessante de abordar, algo interessante da gente trazer à tona. Então confira aí uma parte dessa entrevista em que ele falou sobre isso. A chance que eu tive poderia ter dado um resultado positivo pra gente, poderia ter saído com um minuto que era importante pra gente, como você mesmo falou, tem que se distanciar um pouco dessa zona incômoda que é a zona de rebaixamento e também porque a equipe também se portou muito bem no jogo com o Santos dentro da Vila, um jogo muito difícil, nosso grupo está evoluindo bastante e merecia esse triunfo para seguir em frente, rumando coisas grandes. Bom, pessoal, outra informação no nosso plantão tricolor de hoje é sobre Pablo, o volante /meia que veio do Vila Nova para o time principal, acabou sendo utilizado na equipe de transição no Campeonato Baiano, se destacou em certa medida e muita gente esperava que ele fosse utilizado na equipe principal. Isso aconteceu em pouquíssimas oportunidades e o jogador não tem sido utilizado nem no time de transição, nem na equipe principal. Não tem sido relacionado, não tem aparecido. E o próprio atleta acabou publicando ontem, depois ele até excluiu nos seus stories uma imagem, né, dele, nada demais a imagem, só que estava ali a trilha sonora, acabou de Projota, né? Então, isso até Vitor que me mandou, Vitor daqui que trabalha conosco, meu parceiro, meu amigo, meu irmão, meu sócio, que está sempre aqui colado nas lives, ele falou, cara, será que isso é algum tipo de mensagem? Eu falei, bicho, tá aparecendo, né? Muito do nada, não escreveu nada, e só postou a imagem e botou essa trilha sonora específica. Então, ou mostra insatisfação, ou mostra que ele não deve permanecer, que eu acredito que é a tendência pelo fato dele não estar sendo utilizado. A não ser que da Bove, que tem recuperado alguns atletas que não estão rendendo aquilo que a gente queria que rendesse, e agora estão encontrando uma forma um pouco melhor, não só física, mas também técnica e tática, talvez ele encontre Pablo em algum momento. Mas o fato é que é um ativo do clube aí, né? Apesar de estar emprestado, é um cara que vale para o clube, tem opção de compra e tudo mais, pode se tornar um ativo definitivo do clube, mas não deve renovar, não deve permanecer. Eu acredito que essa é a tendência do momento. Traz aí sua opinião sobre Pablo, diz o que você acha, o que você pensa, se é um jogador que merecia as oportunidades ou realmente não, enfim, traz à tona o seu pitaco aí, beleza? Pessoal, outra informação do nosso plantão tricolor de hoje é sobre o retorno à Fonte Nova. Tivemos alguns questionamentos na nossa live de ontem, no nosso Depois do Apito, sobre esse retorno, se já ia acontecer na próxima partida, sábado contra o Red Bull Bragantino, ou ia ainda demorar um tempo e tal, como é que ia funcionar. Bom, Rui Costa falou recentemente sobre isso, o governador do estado da Bahia disse que realmente os leitos devem sair lá da Fonte Nova no dia 15 de setembro, muito em breve, mas não tem ainda a previsão do retorno do Bahia. Porém, pode ser que seja no próximo sábado, né? Pode ser que aconteça já contra o Red Bull Bragantino, porém nada certo até o momento. Vamos aguardar aí uma definição por parte do clube. E Rui Costa, além disso, também falou do retorno do público aos estádios, retorno do público, do torcedor do Bahia à Fonte Nova.
e disse que isso vai acontecer em algum momento, né? É inevitável e está mais próximo do que longe. Poderia acontecer nesse mês de setembro, mas 19 equipes não concordaram, só o Flamengo concordou, então pode ser que seja em outubro, mas o Rui Costa deixou claro que quando voltar vai ter ali um número específico, reduzido, e só vai poder ter acesso ao estádio quem já tomou as 2 doses da vacina ou os idosos com mais de 80 que já tomaram as 3 doses, né? Ele especificou aí algumas questões. O fato é que quando estiver mais próximo e a gente tiver mais definições, a gente aborda de maneira mais profunda isso, tá? Mas esse retorno ao estádio, como eu disse, está mais próximo do que longe. Galera, ontem o nosso time feminino, antes da equipe masculina, conseguiu vencer na 4ª rodada do Campeonato Baiano. Foi clássico e foi goleada. Nosso time feminino deu 6-0 na equipe do Vitória da Bahia. Já tínhamos 7 anos sem ver esse confronto no futebol feminino. Aconteceu, foi fora de casa e as nossas mulheres de aço representaram demais, golearam a equipe do Vitória da Bahia. Gadu fez 4 gols nessa partida e colaborou bastante para esse triunfo, tá? As mulheres de aço já estão classificadas para as semifinais do Campeonato Baiano, porém tem mais uma rodada aí, mais um jogo para poder cumprir tabela. Os outros 4 jogos que já aconteceram, a gente venceu e venceu bem, goleando aí em praticamente todos. Só contra o Fluminense Feira foi 2-0, mas o resto aí, as mulheres de aço representaram demais e conseguiram golear, fazendo até um saldo bem interessante, bem importante, para poder desempatar qualquer tipo de questão de liderança ou algo do tipo, né? Mas, enfim, classificação já está definida, beleza? Parabéns aí para o nosso time feminino, estão mandando bem demais no Campeonato Baiano 2021. Para fechar nosso plantão tricolor de hoje, galera, Marco Antônio. Muita gente perguntando para mim se o Bahia pode chegar e romper um empréstimo com o Botafogo, pedir o retorno do atleta e tudo mais, ou se vai ter que esperar até o final da temporada, se tem a opção de compra. A gente está apurando mais informações. Mas o fato é que realmente o Marco Antônio está jogando muita bola no Botafogo. Ontem no triunfo de 4-0 diante do Londrina, fez gol, deu assistência, destruiu na partida. Foi o destaque do time nesse jogo, né? E aparece aí já como um atleta que pode retornar e surgir com mais destaque na próxima temporada, né? Vamos ver o que vai acontecer. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o Marco Antônio, se vocês ainda têm esperança no futebol do atleta prata da casa do Esporte Clube Bahia. Inclusive eu chamei meu parceiro Thiago Franklin, lá do canal do TF, Tudo Sobre Botafogo, para falar sobre essa partida e o momento de Marco Antônio. E ele trouxe o seu ponto de vista bem especial aqui pra gente. Fala aí, meu parceiro. Fala, Barbaço! Fala, galera do Sou Mais Bahia. Marco Antônio, digamos que decidiu o jogo contra o Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na temporada são 5 gols e 5 assistências pelo Botafogo. Mas aí vocês vão me perguntar, TF, o Marco Antônio tá bem com a camisa do Botafogo? Ele é muito irregular, é um jogador que é capaz de fazer grandes partidas e também jogos em que ele não aparece muito positivamente. Porém, taticamente é um menino que tem se entregue demais, tem ajudado muito no sistema defensivo. Ele está deslocado nas 3 últimas partidas do Botafogo devido ao Diego Gonçalves, que é o ponta esquerda do Botafogo, ter se machucado e o Marco Antônio acabou sendo deslocado para aquele setor. Não tinha feito boas partidas anteriormente, mas ontem não estava bem no jogo. Eu cornetei ele, inclusive, no meu Twitter, mas aquela situação que é um jogador que tem qualidade, quando aparece pode decidir. Ele deu uma caneta no jogador da equipe do Londrina e centrou na área e o Varley marcou o gol do Botafogo. Depois, outra boa jogada do Marco Antônio, ele tabelou com o Navarro e caixa 2-0 Botafogo. E a segunda participação, desta vez com o gol do jogador que está emprestado pelo Bahia ao Glorioso. Na temporada são 5 gols e 5 assistências. Aí vocês vão perguntar, o Marco Antônio é um jogador que hoje, caso o Botafogo perca, vai sentir muita falta? Não, sendo bem franco com vocês. É um jogador que é importante dentro do grupo, mas ele às vezes peca demais por sumir de alguns jogos. Tecnicamente gosto muito do Marco Antônio porque ele pode acrescentar, mas esse efeito que ele tem um pouco vagalume que acaba atrapalhando demais. Porém, tecnicamente é um jogador que, se tiver sempre ligado, ele pode ser bastante útil dentro do Botafogo.
Mas com todos os jogadores à disposição do Anderson Moreira, por exemplo, o Diego Gonçalves de volta, o Rafael, que chegou agora vindo do futebol turco, né, aquele que jogou no Manchester United, que não deve jogar de lateral direito, deve jogar um pouco mais à frente, a tendência é que o Marco Antônio não seja titular, perca a titularidade com todos os jogadores à disposição do técnico botafoguense. É isso, Barbaço, mas o Marco Antônio, no geral, agrada. Porém, se ele fosse um pouquinho mais ativo nas partidas, acho que seria muito mais útil dentro da Série B. Falta isso para o Marco Antônio. Se ele conseguir ser útil 100% do tempo, é difícil, né? 100% do tempo. Mas pelo menos ali 60%, 70% dos jogos, ele terá uma chance muito maior de mostrar o seu futebol aqui no Botafogo neste ano e aí no Bahia, que é o clube de origem dele. Mas, taticamente, tem ajudado muito. Às vezes ele se desdobra para buscar ali possibilidades no setor defensivo, fechando a linha de 4, que o Botafogo joga com 2 linhas de 4 para marcar. Quando ele fez pela direita, fez muito bem. E pela esquerda também tem feito isso muito bem. Não sei se é esse que é o problema, que às vezes ele acaba se dedicando muito taticamente e não consegue entregar tecnicamente. Pode ser isso. Mas, repito, é um jogador que se aparecesse mais, por exemplo, o Chay, é um cara que aparece o tempo todo para tentar construir. E o Marco Antônio também tem essa técnica. Ontem, quando ele apareceu, decidiu o jogo. É isso, Barbaço, é isso, galera do Sou Mais Bahia. Espero ter ajudado. Se vocês quiserem ir lá no canal do TF, estou sempre falando de Marco Antônio também, falando sobre o Botafogo. Um abraço, fiquem com Deus, estamos juntos sempre. Precisando, é só chamar. Barbaço, minha barba tá quase a do Barbaço. Tô quase o Barbaço. Tirou, agora eu tô com barba. Valeu, galera, tamo junto aí. Valeu, fui. Bom, pessoal, é isso. Este foi o Plantão Tricolor de hoje. Espero que você tenha gostado, que, sobretudo, tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?